Olá pessoal, eu sou o Henrique e esse é o Conta aí Jovem. Hoje estou aqui ao lado da Iana Eu sou a Iana, membro da Comissão Jovem também aqui do Estado de Alagoas. e hoje a gente vai gravar um episódio mais que especial, o assunto do momento, imposto de renda. Vamos falar um pouco sobre quem é obrigado, sobre malha fina, sobre restituição. Mas antes de apresentar o convidado, eu queria agradecer especialmente aos patrocinadores, agradecer ao NIS, que está fornecendo esse espaço, e a toda a equipe que está trabalhando para que o conteúdo venha com a melhor qualidade para sua casa. Então, nós estamos aqui hoje com o Nicolas, que é contador, professor, empresário contábil, também membro do Conselho Regional de Contabilidade, vice-presidente do Zinprof. Uma pessoa super importante para a gente, né, que nos ajuda muito aqui na comissão. Boas-vindas a esse momento aqui, para que a gente possa falar um pouquinho da tua história e do imposto de renda também. Muito obrigado, agradeço o convite, né? Tanta coisa, né? Mas vamos lá, espero contribuir, né? Com o imposto de renda, com esse assunto do momento, que cada ano que passa a gente tem que estar sempre se inovando, né? E vamos lá, espero que seja um papo gostoso aí, por mais que seja de imposto, né? Sim, a gente está no mês, né, de iniciar o envio das declarações. Já iniciou, na verdade, tem um tempinho, nós estamos correndo nesse prazo. E qual foi a primeira vez que você enviou a declaração de imposto de renda? Acho que em meados de 2011, eu acho. Tu já era profissional ou ainda era estudante? Eu era estudante e eu me formei em 2013, né? E imposto de renda, na verdade, as experiências que eu tive não foi nem na faculdade, né? As minhas primeiras experiências já foi na empresa de contabilidade. Na época eu era estagiário do contábil, se não me falha a memória. E aí a gente faz um pouquinho de tudo, né? Numa empresa de contabilidade. Isso. Não é só contábil, a gente vê um pouco de imposto de renda, a gente procura sempre conhecer um pouquinho de um societário. E aí a gente tem que se dedicar e aprender, estar sempre aberto a aprender, né? E aí, quando lá quem fazia as declarações era a gerente, né? E aos poucos ela foi me passando algumas coisas. E foi por aí que eu comecei a aprender. Comecei pelas básicas, né? E aos poucos, acho que as mais complexas chegam de supetão assim, do nada, se vira. E a gente vai correndo e quando a gente não sabe, a gente pergunta aos amigos também, a gente vai aprendendo, né? Sim. Exatamente. Exatamente. E sobre o imposto de renda, você tem alguma história que você queira contar sobre, rapaz, eu não sei, como é que eu vou resolver essa questão? Sim, e assim, com relação a imposto ou a tudo na nossa vida, eu acho que a gente tem que ter humildade para saber até onde a gente conhece e também temos que, por questões éticas na nossa profissão, saber até onde a gente consegue resolver. Mas temos que ser empreendedores e não negar os trabalhos e poder ganhar ter o nosso ganha-pão, né? Sim. E compartilhar. É melhor você ter 2,5 na mão do que 5.000 voando, né? Então, eu vou dar um caso prático. Esses últimos dias aí, um ex-marido de uma cliente minha estava com um abacaxi muito grande para resolver, colocou tudo R$ 1 nos dados da declaração, Das anteriores? das anteriores, para a contadora que eles tinham lá e retificar e tal. Foi se passando o tempo, perdeu tempo de prazo de desconto, de multa, um bocado de coisa. E quando caiu na malha, a Receita fez o cálculo e não colocou nenhuma despesa dedutível, só colocou só os rendimentos dele. Então, o que às vezes ele ou recuperava ou ficava no 0 a 0, deu 16 mil a pagar, com mais uns 16 mil de multa e tudo. E teve um outro caso lá, mas o processo já estava rolando tanto que eu até tive que pedir a um amigo para me ajudar. Digo, ó, fiz o orçamento e tal. E aí eu dividi com esse amigo meio a meio e ele está dando conta desse trabalho. Óbvio que depois eu vou monitorar. Esse rapaz, ele é piloto, né, de uma companhia aérea. E foi um caso diferente, né? Que envolve pensão, alimentícia também, guarda compartilhada, alguns detalhezinhos assim que não é comum a gente fazer uma declaração por aqui, nesse valor, nível de valor também, né, e risco. E não é só retificar, tem que entrar com processo e tudo mais. E já chegou para mim de um jeito que já é agora para o dia 30. O prazo de, digamos assim, defesa, né? Prazo de defesa. Então, assim, é um caso que você já mexe com o processo, já não é simplesmente uma retificação simples. E aí eu acho que foi um caso novo que eu não tinha passado, né? Mas tem alguns casos que eu acho que é devido a onde a gente está localizado. Não é tão comum a gente mexer com muitas declarações que tem muitos ganhos de ações, de compra e venda. Né, e tal. A gente sabe mais ou menos como funciona, mas nós não temos esse costume.
A expertise, né? A expertise, O público alagoano ainda não está tão no mercado de ações, né? Exatamente. Até eu mexo com ações, fundos imobiliários, mas não ganhos como a própria declaração diz. Ó, se você auferiu, compra ou venda ou ganha 40 mil e tal. Né? Sim. Por enquanto ainda não, quem sabe um dia, mas é um outro cálculo que a gente tem que calcular quando a gente tem lucro na venda, quando a gente tem prejuízo na venda também. Sim. E ter um controle aí tem que ter um controle mais refinado, que a gente sabe que como pessoa física, quem realmente é obrigado, às vezes eles nem controlam, então tem que ter um contador para controlar toda essa operação que a gente não tem esse costume aqui, né? E eu digo isso com muita sinceridade, se for para pegar, eu pego, busco um outro parceiro e a gente ganha dinheiro e aprende também, né? Sim. Tem que ter muita humildade. Né? A gente vinha comentando, eu e o Henrique, para esse momento, porque a gente, como contabilidade, nesse universo do imposto de renda agora, a gente traz esse tema que é muito técnico, né, para um podcast que a gente está falando com jovens. Sim. E aí o estudante e o recém-profissional também. E você trazer uma fala de que eu ainda estava na faculdade quando eu fiz a primeira declaração, já é um adendo aí para quem estiver nos ouvindo, porque o quão importante é que a gente já se movimente, né? Como você falou, empreender dentro das possibilidades que já existem. E o imposto de renda nos traz essa oportunidade, né? Por isso que a gente traz essa fala para iniciar já aqui esse momento, para quem estiver nos ouvindo já saber que tem outras dicas aí para os estudantes e recém-profissionais ao longo do episódio. E assim, a gente vê contadores, vê estudantes postando muito de quem é obrigado. Então, a gente sabe que rendimentos tributáveis acima de 32 mil, se não me falha a memória, não é isso? Atualmente? 33.888. Pronto. Questão de ganhos a partir de 40 mil. Isso. Tem que ter bens acima de 800 mil, não é isso? Exato. Agora, quem não é obrigado a declarar, qual o benefício que esse rapaz que não é obrigado, por esses requisitos, ele tem ao declarar o imposto de renda? Sim. Olha, além de contador, também eu sou corretor, né? Então, eu já tive uma experiência interessante, porque muitas pessoas que não são obrigadas a declarar precisariam de um comprovante de renda. E a gente sabe que hoje em dia, nós como profissionais da contabilidade, estudantes, aos poucos a gente começa a perceber que a DECORE, que é a única declaração de comprovação de renda que nós contadores podemos fazer para uma pessoa física, que é essa declaração eletrônica, ela é meio que queimada no Brasil por causa de contadores antigamente que faziam de forma errada para muita gente tirar imóveis e tudo, com rendimentos falsos e tudo mais. Então, atuando nessa área de corretor também, tem muitas coisas interessantes, porque existem alguns imóveis e dos novos, porém dos mais em conta, só precisaria de uma renda de R$ 2.800 por mês, né? E nos meus cálculos daria na faixa de 900 a R$ 1.000 de imposto. Então, assim, se tem uma pessoa, deve ter várias que a gente sabe, inclusive MEIs, microempreendedores individuais, que é uma renda informal absurda, né? Nunca declarada. Nunca declarada nada, movimentos, por isso que muita gente entrou em choque quando a história do Pix veio à tona. Na verdade já existia, só ia mudar o limite, digamos assim, mas enfim. E aí a declaração de imposto de renda vem para nos ajudar a ajudar pessoas que querem e precisam adquirir sua casa própria e na verdade não teriam como fazer. Sim. Muitos bancos, quando vocês fazem uma declaração fora do prazo, eles acreditam que é um documento falso. Só fez para adquirir um empréstimo e tudo mais, ou um financiamento, uma casa. Só que quando você declara por livre e espontânea vontade, num prazo legal, então os bancos eles já interpretam de uma forma interessante. E assim, olhando do lado do fisco, tanto faz se é verdade ou não, eu não sabia mesmo, agora eu estou ganhando meu imposto. R$ 1.000 de imposto, que não tinha nada, digamos assim. Então, para eles é bom e para a pessoa física também é bom. Né? Eu acho que se o governo der mais alguns benefícios não tão altos, eles vão começar a perceber que tem muita gente que ganha dinheiro de forma informal. E que ninguém sabe, e eles não estão sabendo, né? E eles não estão sabendo. Então, assim, a declaração de imposto de renda hoje não só serve simplesmente para prestar contas com o leão. De forma estratégica, serve também para a própria pessoa ter sua renda, né? Sua prova de renda, né? Eu acho que constituir essa história, né? Dentro através como você falou, a DECORE existe, mas não é tão praticada e banalizada, né? Sim.
Mas o imposto de renda vai trazer uma segurança, uma base Isso. muito mais confiável, né? Isso. Para o corretor, para o banco. Isso. Agora sim, a gente sabe que nesse meio existem as pessoas que agem de boa fé Sim. e as que agem de má fé, né? Eu já passei por uma situação que eu não quis fazer a declaração de um fazendeiro, se não me falha a memória, eu não conhecia, ele veio através da internet para mim. E ele, como ele é fazendeiro, então é tudo assim, não, bote tantas vacas, tantos, Sim. sabe, carneiro, não sei o quê, eu gastei isso, gastei aquilo. E pelo menos eu sou muito claro com todo cidadão. A obrigação é de cada cidadão por tudo. Às vezes, por mim, se você quiser me mandar documento, mande. Se não, o problema é seu, o risco é seu, o processo vai ser seu. Eu ajudo você a preencher a declaração, né? Você dá a Te oriento consultoria, a também. orientação. Se você quiser. Do que é certo e o que é errado, exatamente. Então, assim, aí ele, não, tinha tantos bois, tantas vacas, não sei o quê, meu faturamento era esse. Beleza, mandamos. Quando é um mês depois, ele disse, olha, retifica. Eu digo, tá bom, retifica. Mas, assim, eu tenho certeza que esse cara provavelmente iria agir de má fé para pegar um empréstimo. Então, a gente sabe que existe pessoas de todo tipo. Né? Graças a Deus, cada cidadão que se responsabiliza pela sua declaração, a gente lava as nossas mãos. Sim. Eu acho que ele quis fazer comigo mais para saber os riscos, alguma orientação de preencher os dados. Mas, enfim, né? Pode até ser verdade e eu estou fazendo juízo de valor, mas a gente sabe que, como também existem profissionais capacitados e que usam seu conhecimento por bem, a gente sabe que usa para o mal, né? Então, por aí. Sim. Quais são os erros mais comuns para a gente ter o cuidado, a gente que é contabilista, que está sempre orientando o cliente, Sim. e quais são os riscos desses erros mais comuns de malha fina, enfim? Olha, hoje esse ano, eu estou passando por algumas situações engraçadas. Eu acho que com tanta tecnologia, com tanta inovação da Receita Federal, está dando mais confiança às pessoas leigas a querer se aventurar no imposto de renda. Sim. Isso abre margem para a gente garantir o nosso. Então, o que aconteceu esses últimos meses aí que eu tô, os últimos dias, né, aí que liberou para o imposto? Eles estão usando o aplicativo no celular e achando que consegue mandar. Que E será aí, suficiente, a preenchida, né? isso. Então, assim, às vezes um que dava um imposto a restituir bom, deu a pagar, eles não sabem por quê. Outro que disse que abriu o aplicativo, do nada enviou alguma coisa. Meu Deus. Teve outra pessoa que ela é até amiga da minha sogra, que ela veio contar uma história para mim, como se outra pessoa enviou passando. e não sei o que e tal. Eu disse, ela veio uma coisa ou outra, ela me explicando a situação. Meu amigo. Aconteceu com meu amigo. Não. sim. Normalmente a gente não fala isso, né? Fala. Aconteceu Tipo, altas com um horas, né? amigo. Aí ela disse, você é o Nicolas e tal, marido da Stephanie, que é filha da dona Adriana, não sei o quê. Eu disse, sou. Ela, então vou falar a verdade. Então, assim, tudo que ela estava falando, ela estava enrolando porque ela fez besteira lá e tudo, foi querer fazer sem ter essa habilidade, esse conhecimento. Terminou que eu tive que pegar a senha do Gov, né, que não é nada simples para as pessoas. E eu normalmente digo, não, eu me passo a senha do Gov, assim que eu mudar, você bota 2 fatores e tal, coisa rápida. Normalmente eu peço no mesmo dia que eu vou enviar para não ter esse risco, né? Aí, ou pelo menos para puxar os informes, dar aquela analisada, bloqueei. Então eu fico assim que é melhor do que eles, não tá lendo, não sei o quê. Aí, É porque a procuração já tem um passo a passo que faz com que ele não faça, né? Que ele não preencha a procuração pra gente. já teve situações que o cara teve que tirar uma foto com um nome, não sei o quê, com papel, outro com documento na mão. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vê essas experiências, né? E aí, terminou que eu fiz essa declaração dela e, de fato, tinha feito errado. E outras, por exemplo, a empresa que paga o salário dessa pessoa retificou a DIRF, a pessoa, eu não recebi 70 mil, que é isso, eu vou declarar isso, eu nunca paguei imposto, vou pagar 3 mil reais de imposto, até semana passada, um outro caso desse, aí ele foi lá na empresa, a empresa mandou um outro totalmente diferente, o que ele ia pagar de 4 mil de imposto, ele vai receber 600, né? Fogo, Com as né? mesmas coisas, não ia mudar nada, só os rendimentos. Então assim, eu já vi um pouquinho de tudo e... Por exemplo, eu acho que conforme vai aparecendo as demandas, a gente vai acabando se valorizando, porque você não vai atender todo mundo. O mercado está para todo mundo. Quando você está no seu limite, quando você sabe que você não vai psicologicamente nem fisicamente atender aquelas pessoas, você começa a aumentar seu preço. Tipo, eu não vou fazer qualquer declaração hoje em dia. Hoje mesmo, no sábado, veio um cara do exterior falar comigo no telefone. Eu sou exterior, moro aqui nos Estados Unidos, comprei uma casa aí,
tem uns fundos imobiliários, tal. Quanto é que você cobra fazer meu imposto de renda? Aí sim, aí o cara não quer me enviar os documentos. E como é que eu vou analisar? Aí eu digo, não, R$ 300. Quando eu vejo, o cara tem não sei quantos fundo imobiliário, uma trabalheira danada, o risco. Aí eu digo R$ 1.000, por exemplo. É muito peculiar de cada um, Sim. muito particular. Mas eu digo, eu vou botar R$ 1.000, se desse, Se deu, der bom. também não me arrependo, porque o trabalho vai ser grande, mas também se não der, me livrei de um problema. Então, assim, na minha cabeça, eu estou mais partindo dessa área. Quando eu vejo que o negócio vai dar muito trabalho para mim, eu boto o preço lá em cima. Se quiser dar uma chorada e tal, a gente negocia. Se não, tudo certo, tchau, procura uma outra pessoa que faça mais barato. Nessa fala do Nicolas, eu fiquei com 3 dúvidas aí. Eu vou começar e depois tu vai seguindo, beleza? Pode continuar. Precificação. Principalmente para o estudante, para o recém-profissional que está começando. Então, a dica seria primeiro receber a documentação para ele avaliar a quantidade de trabalho dele. Mas tem algumas pessoas que não quer disponibilizar. Aí essa você não tem o que Antecipadamente. fazer. Você vai dar um chute e ver se vai acertar. Aí o risco é de cada um. Dependendo da situação, da conversa da pessoa, você vê se tem abertura ou não. Essa pessoa que vai falar comigo, aparentemente, já é mais sabido. Às vezes tem uma declaração, essa declaração que eu cobrei 5.000 era para ter cobrado uns 15. Porque o cara é piloto, o cara tem um monte de fundo imobiliário, o cara tem criptoativo, o cara ganha de todo lado. Então, assim, é uma declaração que dá 14 páginas, né? Até para olhar assim, rodando a bolinha do mouse, eu digo, misericórdia. Sim. Né? Aí eu cobrei uns 15 mil. Não, cobrei 50% do que eu recuperar. Porque eu queria derrubar a multa e queria recuperar ou restituir ele. E ela, não, Nicolas, aí vai ficar muito caro, não sei o que e tal. Eu digo, pronto, então eu vou cobrar 5.000, tudo bem? Ela, não, 4.500. Eu digo, beleza. Aí eu liguei para esse amigo, ó, vai e tal. Manda, aí dizem, ó, beleza. Então, assim, não foi nada barato, mas o risco, o trabalho, daqui que você estuda uma declaração de 14 páginas, eu vou levar 3 horas para pensar e fazer um negócio bem feito. Então, assim, é muito peculiar, mas quando eu comecei, as estratégias que eu fazia era justamente fazer as mais básicas. Sei lá, hoje em dia, é porque eu não sei se os nossos clientes vão estar assistindo também, né? Mas é para o estudante. Mas assim, Pro estudante. normalmente é na faixa de R$ 200, entendeu? Uma simplificada. Sim, para começar. Para começo, né? Uma outra que tem empréstimos, financiamentos, casa e tal. Você pode colocar uns 400, deixar fechar nos 300. E aí é nessa faixa, né? Bem básico. E eu já ensino lá como eu sou professor, eu ensino, às vezes eu dou umas oficinas lá de imposto de renda. Então, lá no escritório, quando vem um cliente falar lá no chat, no WhatsApp, lá o robozinho diz, responda isso. Aí ele sai dizendo, quantas rendas? Tem imóveis? Não tem? Tal. Aí, com as respostas, quando eu vejo, eu digo, já sei, é tanto. Já sei mais ou menos o trabalho que eu vou ter. Então, são perguntas estratégicas. Se tem dependente, se não. Já é mais um preenchimento. Quantos imóveis tem no seu nome? Tantos. Aí você, já é mais um preenchimento. Tem financiamento, consórcio, assim, outro preenchimento. Então, por isso, você vai pegando o feeling das declarações que a gente vê por aqui. Sim. Agora, do nada, vem um cara de São Paulo com um monte de coisa diferente, ou do Rio de Janeiro, sei lá, esses polos, esses locais que tem muita empresa grande e tudo mais, com um monte de operação diferente, com trust fora do país e tal, coisas que a gente normalmente não vê por aqui. E é normal também a gente se conversar quando tem uma declaração dessa, tu pega e tal, um amigo querendo achar um outro. Mas tem outros que eu pego, eu vou me arriscar, não sei o que, tem uns que é mais aventureiro. Mas é assim que funciona com todo mundo, né? Sim. E a gente tem que estar preparado para dizer o não, para dizer o sim, ou tentar trabalhar na parceria mesmo. E, Nicolas, sobre as novidades para 2025 da declaração, o que mudou de um ano para cá? Tá, a princípio, né, de novidade, para nós contadores não foi nada legal, porque a Receita Federal, toda vez quando vai lançar para abrir o programa validador, ela já disponibiliza os informes de rendimento e tudo, isso facilita o nosso trabalho, até mesmo para orientar os nossos clientes, para a gente querer enviar logo, para os nossos clientes receberem melhor, mais rápido também. Mas aí eles mudaram um pouco as prioridades de recebimento. E aí eles lançaram primeiro esse programa validador que você não poderia enviar, só é uma degustação, só vai olhar, porque o envio só seria uma semana depois. Então, assim, já causou um zum aí. E aí as pessoas iriam tentar enviar os prioritários, deficientes e tudo, e aí não tinha os informes lá,
por algum motivo, as empresas já enviaram a DIF, mas não estariam lá no portal, então com risco de malha fina, às vezes apressa, não envie desse jeito, quando chega são outros valores, então cairia em malha e ia para o final da fila, né? Porque quando você cai em malha, você vai para o final da fila. Então, às vezes, apressa que eles disponibilizam, que eles botam bem assim no Instagram, que já estão pagando, um exemplo, quem enviou e não sei o quê, na verdade é utopia, porque com certeza caiu um monte de malha, enfim, esse é uma das novidades que não é nada legal pra gente, né? Eu acredito que os informes começou a aparecer semana passada, se não me falha a memória, ou essa semana, né? E eles agora começaram a disponibilizar outros campos de opções para você detalhar imóveis, por exemplo, investimentos, bens, né? Outros campos que muita gente utilizava o campo outros, e aí eles pegaram o que mais utilizavam e detalhou ainda mais esses campos, né? Esses outros de investimento. Eles colocaram campos de investimentos do exterior, né? Se você tem investimentos fora, para você colocar o quanto você tem de ganho lá fora, né? Não é tão comum a gente utilizar esse tipo de campo aqui. Ano passado foi com relação àquelas trusts, empresas de fora, você tem participação e tudo. Isso aí eles estão fechando o cerco para quem é investidor, que já está com a cabeça mais para frente. Tanto é que tem um já para tributar fundos imobiliários, já está tendo de dividendos, que aí já tem outras saídas para ir para juros sobre capital próprio. Isso tudo é por causa desse tipo de situação. E eles estão amarrando a declaração cada dia que passa. Mas, no mais, foi isso. O resto mudou só valores, né? De faixa, né? De 33, dos rendimentos. Você falou dos 800 de de bens, né? Até 31 de dezembro. 40 mil de compra e venda. E 200 mil se é isento. Tem outra coisa interessante, muito importante também, que muitas pessoas não têm essa consciência, principalmente de pai para filho, né? Dou um carro para o meu filho, né? Dou 200 mil para ele comprar o que ele quiser, né? Por mais que a gente oriente que tem TCMD de doação, né? 2% e tal, fecha os olhos, finge que não sabia de nada, né? Porque no imposto de renda o correto é que se declare também. Não é que vá pagar imposto, mas você teria que declarar que doou para o seu filho. Mas a gente sabe que na prática... As pessoas têm um receio, né, do que vão informar. Isso. É verdade. Mas de novidade assim é isso. Novos campos de bens e essas empresas de fora, investimentos de fora, e o resto só foi atualizações de valores mesmo, não teve essa mudança toda. Que eu saiba, pelo menos lembrando aqui rápido. E é isso. Uma saída que a gente tenta aproveitar como contador sobre o imposto de renda é a gente tentar realmente captar mais clientes através de divulgar as oportunidades que os empresários e as pessoas físicas têm de economizar impostos na sua pessoa física com a sua pessoa jurídica, né? Eu fechei ano passado um cliente que é uma youtuber, onde até para fazer a proposta, quem cuida desse, por exemplo, quem grava os vídeos e edita é o marido. Ela é a pessoa que fala e tudo, mas quem edita é o marido. Então, assim, até para falar para mim quanto era a renda, mentiram. Então, até para eu dar o meu orçamento da minha proposta no meu planejamento tributário de honorários contábeis, se eu fosse fazer a contabilidade dela, já não seria preciso, porque seria 60 mil de renda, me disseram que ganhava 30. Né? Então, assim, 50% do faturamento. E era 30 de Pix e 30 do YouTube. Né? E estava de um jeito que eu fiz de tudo para tentar diminuir o imposto dela, com despesas e tal, mas pagou uns 24 mil de imposto. Aí eu digo, rapaz, né? Você tem que mudar logo para uma pessoa jurídica. Dava aí no ano, já pagando os meus honorários, que não seria tão trabalhoso, mas eu cobrei um salário mínimo, hoje é quase R$ 1.500, para mim está um honorário ok. Não ia ter funcionário, não ia ter nada, só fiscal e contabilidade para poder distribuir lucro, para ter economia. Exatamente. Ia ter uma economia de R$ 15 mil por ano. Pois é. R$ 15 mil. Então, assim, botei numa planilha, mostrei, digo, vamos logo mudar para o próximo ano. Vamos mudar para o próximo ano. Só que aí tem no YouTube, tem uma burocracia bem chata para você mudar de CPF para CNPJ. Que eu realmente não sei como é, eles conseguiram uma assessoria com outro YouTube para lá. E aí conseguiram mudar só agora nesse ano. E aí o ano passado eu já disse a eles, vamos preparando
que o leão vai vir com força. É verdade. Complicado mesmo. Mas as experiências, as novidades que hoje eu estou vivenciando são essas mesmo. E a questão do aplicativo, né, do meu imposto de renda, que eu não gostaria que eles mudassem tanta tecnologia. A conversa é que eles vão colocar a declaração de imposto de renda só online agora. A gente não vai poder usar o programa validador. As minhas declarações eu só gosto de fazer pelo programa validador e eles querem que não exista mais o programa validador. Querem tudo pelo meu imposto de renda online mesmo. Bom, a gente sabe muito bem que essas situações, eu acho que o cidadão é que não vai declarar ainda mais, vai ter mais dificuldade, né? Primeiro, para você acessar, tem que ter o Gov, que já é essa novela. Eles estão fechando tudo, né? Para que os cruzamentos possam seguir de uma forma mais tranquila para eles. Para eles, exatamente. Porque o que teve de declarações esse último ano, com DIRB, com um monte de coisa diferente para a gente. E assim, eles inventam tudo isso e só sobra para a gente tentar se virar. Com um monte de domicílio eletrônico para a gente consolidar tudo. A gente sabe que o nosso cliente mal dá conta do pouco, que é a obrigação deles mandar para a gente. Vai olhar de... com 300 outras. Para olhar DEC, não sei de quê. BJE, tudinho. Pelo amor de Deus. Então, assim, são coisas que caem na nossa mão. Muitos empresários não gostam de pagar o nosso honorário extraordinário, mas é por causa dessas coisas. O nosso honorário extraordinário é pelas atualizações do fisco, que eles acham que é um 13º para a gente, mas não é. Não é. Essa questão agora do crédito consignado impacta em tudo também, imposto de renda também, que é dívidas e ônus, né, na declaração. Sim. Vai sobrar para a gente também, porque a gente tem que controlar quando o funcionário pedir um empréstimo ao Ministério, alguma coisa desse tipo. Aí se a empresa não é grande para ter um RH, sobrecarrega o DP lá na empresa contábil, mas vai ter que ter um limite, né? Sim. Vai ter que rolar aí um trabalhinho a mais e um honorário também a mais para isso. Lá no escritório eu cobrei R$50 por funcionário. E eu orientei os meus clientes a não divulgar para os seus funcionários. Orientei, porque realmente não é obrigação do empresário divulgar para ninguém. Cada mas o funcionário governo, Aí o Nicolas, está governo vai fazendo de divulgar pra tudo. Exatamente. Para que eles saibam. O nosso trabalho é orientar e proteger os nossos clientes, que é o que a gente faz, né? Mas, infelizmente, vai sobrar para todo mundo. Eu fui no salão de beleza semana passada e era o assunto do momento entre as colaboradoras lá. E a gente Eu já consegui o crédito, deu quanto? Quanto é que... E vai sacar o FGTS quando você for demitida, não sei o quê, como é que vai ser? Aí eu... Ninguém sabia que eu era contadora, na minha mesma eu fiquei, guardei lá e depois de um tempo que eu vi que elas estavam bem apreensivas, disse, gente, eu sou contadora. Não parei para estudar isso, não é minha área de atuação, não sei muito não, mas precisarem de alguma coisa, falem comigo se alguém não trouxer a informação que vocês precisam. Mas é isso, e eles já estão trazendo especulando outra novidade com relação a isso. Porque foi um sucesso o crédito do trabalhador, então eles já estão pensando em novos créditos aí para colocar para o pessoal. Vai endividar ainda mais a população, porque a consciência brasileira das pessoas que realmente precisam disso, provavelmente vão pegar, mas já estão com a corda no pescoço, já estão queimados em tudo que é lugar. Aí o governo diz, não, eles querem dinheiro, eu não posso dar, porque eles já estão queimados aqui, só que eles vão garantir o FGTS dele, vou emprestar sem medo. Tome, empréstimo. E outro, um juros de 3,4 mais ou menos, e presa na rescisão, na multa e tudo, já descontado no contra-cheque do cara, digo, meu Deus, vai endividar, é difícil. É difícil. Então, para quem consegue colocar, como você pôs aí, R$50 a mais, ou trazer um termo como BPO trabalhista, né, para, enfim, vamos... Você falou de algo que eu achei interessante, que foi youtuber, um cliente de São Paulo, um cliente do Rio, pessoas que lhe procuraram pela internet, fazendeiro também, que você não tinha uma relação. E aí, para esses estudantes, para esses profissionais, utilizar a internet é uma boa, obviamente, mas há uma dificuldade, né? Para o Nicolas conquistar esses clientes hoje, ele tem uma carreira aí consolidada de muito tempo. Sim. Quais as estratégias que você sugere aí para que eles... Uma das experiências que eu estou realmente tendo certeza só agora, é que, na minha história, né, nossa empresa nossa empresa nasceu em 2009, de contabilidade, né, a de auditoria já é desde 1999, né, mas a de contabilidade, ela nasceu em 2009, a gente até 2017 éramos uma empresa, depois em 2018 a gente fez uma fusão com outros escritórios de contabilidade e uma outra empresa de auditoria, em 2020 a gente separou, né. Nessa separação foi muito legal, quer queira, quer não, porque a gente pôde se conhecer melhor, aprender mais gestão e tudo mais. E aí a gente teve que
remodelar a nossa empresa. Então, a gente mudou o nome, a gente me colocou na sociedade, que antes eu estava na sociedade, mas eu estava nas cotas do meu pai, né? Sim. E aí a gente criou um site, né? Não vinha cliente de jeito nenhum. A gente pagava para os caras do marketing e tudo mais, não vinha cliente de nada. Nada. Então, assim, na internet não adianta você abrir seu site hoje e achar que vem cliente. Não vem. Até porque a nossa área é muito concorrente, muitos concorrentes. Se você olhar, tem um empresarial que tem uns 10 a 20 empresas de contabilidade, tudo num empresarial só. Então, para você ganhar dinheiro com contabilidade, você vai ter que gastar no marketing. E outra, você tem que ter presença online, você tem que ter um site muito rico de conteúdo, senão nem adianta abrir site. Se não botar blog, se não botar isca de marketing com planilhas para empresários, algo que atraia, E-book, né? Alguma coisa gratuita. Pronto. Aí, aos poucos, não agora, mas aos poucos, começa a cair no orgânico e muita gente acaba clicando e tudo mais. Depois de muito tempo, de muito dinheiro investido. Não é fácil. Realmente não é fácil. E a estratégia hoje que eu estou utilizando, abrindo aqui bem transparente para vocês, é eu podendo utilizar a época de imposto de renda para gastar mesmo no patrocinado. Né? Eu gasto o mesmo agora, para mim, é R$300 por semana de patrocinado. Cada vídeo meu, 300. É uma fortuna, mas, teoricamente, eu vou criando autoridade. Sim. Os meus amigos, eles só precisam olhar uma foto minha que eu não paro de aparecer para eles, entendeu? Já teve, quando eu fui fazer o curso de corretor, eu encontrei um menino lá na escola, lá, né, na faculdade, e ele disse, rapaz, eu te conheço de algum lugar. Eu disse, tu me conhece de onde? Rapaz, tu fica aparecendo para mim no Instagram o tempo todo. Eu disse, então sou eu mesmo. Tá então, fazendo assim, certo, então né? o tráfego tá dando certo. E assim, por exemplo, se eu abrir agora o Instagram, 100 pessoas me seguiam. Já teve um dia que tava até redondinho, 100 pessoas igual, o negócio tá dando certo. Sim. Então, assim, é porque é o tema do momento, muita gente, quem hoje em dia não tem um celular na mão? Né? E aí eu tô realmente usando isso a meu favor. Tá sendo caro, mas tá sendo necessário. Investimento, né? É um investimento. Eu não uso no do escritório, realmente o tráfego eu uso no meu, porque hoje em dia a gente tem que ter essa humanização, essa empatia. Eu brigo muito lá no meu escritório, modo de falar, né? Eu bato muito na tecla que os clientes a gente não sabe o que é que eles estão passando na cabeça deles lá. Então eu disse, pessoal, e-mail hoje não vai resolver não. É muito distante a nossa cabeça do nosso cliente. Você tem que dar uma ligada, perguntar como ele está. Ou resolveu no WhatsApp, dá uma ligadinha, se precisar eu estou aqui, viu? Eu estou aqui. Marcar uma reunião. Lá eu sou muito flexível com relação a isso. Então, meus coordenadores marcam uma reunião, vá lá. Eles querem ver você, eles querem apresentar para os funcionários. Aqui é a minha contabilidade, né? E aí é um café, um bate-papo e tal. Aparecer, né? Não é você só e-mail. Porque a gente sabe também que tem muitos profissionais mesmo, funcionários nossos, que têm uma mentalidade mais fechada, não gostam de conversar muito. Isso, pra gente, é horrível. É porque o contador ele precisa atender o cliente, ele precisa ser marqueteiro, ele precisa ser psicólogo. É verdade. Precisa ter todo um conjunto aí Sim. de habilidades, né? Sim. E aí não é todo mundo que vem já com as habilidades de comunicação, né? Não mesmo. Até porque fica com receio, inseguro, né? Uma das dicas que eu dou lá é, tipo, se você não tem essa confiança, leve um membro da sua equipe, meus coordenadores mesmo, dependendo do tema, eu chamo eles. Vem aqui, vamos participar comigo. Sim. Né? E teve algumas situações, lá eu atendo alguns MEIs. Lá eu abro bem para MEI, porque MEI é uma porta de entrada para gente. Sim. Por mais que deva muita gente, é muito enrolado para você falar com eles. Não é um honorário tão vantajoso. Não vantajoso. Então, assim, mas lá é como se a gente estivesse plantando uma sementinha ali, aqui, muito pra trabalho, muito depois. esforço. Exatamente, para lá na frente. E outra, os e-mails lá eu coloco os estagiários para cuidar. Porque a galerinha vai se familiarizando e tudo. E aí, ok. Então, teve um MEI que falou comigo, me mandou um áudio dizendo que estava se sentindo muito distante, nossa empresa dela e tal, ela é cabeleireira. E eu disse a ela, mas rapaz, você está dizendo que estava tão distante, eu tentei marcar com você 2 reuniões, nem você pôde, e teve uma outra lá que realmente não bateu a agenda. Mas eu estou ouvindo o seu feedback agora. Me dê uma chance de corrigir o que você está dizendo que eu errei. Então, assim, do jeito que eu falei, eu prendi, marquei uma reunião, fui lá, aí eu chamei a menina do fiscal, que é a minha coordenadora, ela está de licença. E ela tem o jeito dela de liderar os membros. Sim. Só que enquanto ela está de licença, a assistente está lá.
Aí eu chamei a assistente, bora lá na reunião, que a minha cliente vai lá. E eu quero que você ouça para você ver como eu faço. Sim. Tá bom? Tá certo, tá certo. Você pode ficar ali caladinha, só ouvindo e vendo o que é que eu falo, o que é que eu oriento. E aí enriquece, né? E aí beleza, aí a gente foi, chamei ela sentou do meu lado, apresentei, aqui é fulano, beleza. Ela disse, vamos lá. Você disse que a gente estava assim, assim, assim. Eu disse, beleza, você não vai mais passar por isso, tá? Você, como é que está hoje? Quando você chegou, você não tinha controle financeiro nenhum. E agora, como é que você está? Ah, agora já tem o contador. Eu digo, muito bem, já é um avanço, né? Você quer fazer o imposto de renda? Porque MEI lá, a gente é só o quê? O DAS, declaração, consultoria, orientação, emissão de nota, uma ou outra. Mas aí ela queria fazer o imposto de renda dela. Isso não estava no contrato. Sim. Aí eu disse, não, o seu imposto de renda eu vou cobrar por fora. Mas dependendo do que a gente conversar, se ela falar, se você não o imposto de renda, eu vou embora. Eu digo, não, calma, deixa eu analisar, ver como é que é, dá pra gente ajeitar no honorário e tal, uma vez no ano. Beleza, terminou que lá, decidi, vou fazer o imposto de renda dela. Eu, pessoalmente, até porque estava uma relação desgastada e tudo, não valeria a pena por causa de R$ 200, né? Eu perdi um cliente que me paga R$ 200 por mês. E não tem nem funcionário, não tem nada. Então, pra gente é ótimo. Então, o que é que acontece? Eu consegui converter, eu não perdi a cliente. E ela, eu acho que nem tem outra pessoa já, porque era mais porque estava chateado alguma coisa. E aí eu dei toda a orientação com relação a faturamento, com relação a imposto de renda. E eu peguei assim na mão dela, que ela estava apoiando assim, tomar café, eu peguei assim na mão dela e disse, olha, pode confiar na gente. Qualquer coisa você ligue pra gente. Aqui você não fica sem atendimento. Você tem o fixo, você tem o móvel, você tem o WhatsApp, você tem meu telefone, você tem o e-mail. Se alguma coisa você precisar e não conseguir, você me ligue. Que pode ter certeza que a gente está aqui para lhe ajudar. Aí ela se sentiu mais confiante e tudo mais. E eu falei para a minha equipe, olha, você está vendo como faz diferença? Porque ele vê você, olha no seu olho, passa confiança, não é só e-mail. Às vezes a pessoa que está lá não está num dia bom, então quando lê, interpreta de um jeito diferente. Sim. Isso faz diferença, até mesmo no imposto de renda. Né? Como a gente vai conhecendo pessoas novas, as pessoas vão vendo você e tudo mais e acha que, por exemplo, a Ana é jovem e tal, vou fazer com ela não. Às vezes não tem experiência nem nada. Começa a conviver com a Iana dá uma dica para um amigo, dá uma dica para outro, esclarece não sei o quê, do nada, rapaz, vou conversar com a Iana. Aí do nada chega lá, marca com a Iana, aí Iana vai conversando com ele fica com vergonha, mas vê que a Iana sabe um pouquinho, do nada tá falando a vida toda para ela. Eu digo, pronto, aí é o rapó, né, digamos assim. É o nível que ele já tá confiante, que ele já tá falando a vida toda, que tem já uma tá conta ali, que tem uma ex-esposa que trabalha ali, aqui. Falou a vida toda. Aí você, pronto, agora tá no papo. Aí você fala o seu preço e tudo, que é onde a gente quer chegar. A gente quer ter a oportunidade de divulgar o nosso ser profissional. Porque às vezes o Nicolas é jovem, o Henrique é jovem, não sei o que e tal, mas às vezes as pessoas, não, já estou tão confiante no fulano de tal, que aí não quero nem ouvir direito o Henrique. Beleza, Henrique, não sei o quê. Mas a gente vai mudando isso, né? Então, jovem, né? Comece a postar a sua rotina de estudo, pare para estudar sobre imposto de renda, né? Você ainda vai conseguir, mesmo que na faculdade, desenvolver esse serviço, né? E assim, até um podcast que a gente gravou, que foi com a Zenaide, ela fala muito isso, que não adianta você ficar naqueles posts de Canva, de IA, que está ali pronto. Não, você tem que se posicionar, você tem que falar, você tem que mostrar que você realmente sabe. Não é isso? Então, tudo isso conta para captação, não é isso? Eu passei por uma situação bem... acho que vai servir bastante de ensinamento, porque lá no meu escritório, eu comecei com um estagiário de marketing. Tipo, eu não sou formado em marketing. Mas assim, eu tenho pós-graduação, mestrado e tudo, já vi algumas disciplinas parecidas. E eu acho que o dia a dia a gente vê os amigos fazendo, vê de fora, analisa os concorrentes e usa um pouquinho de tudo e a gente joga no nosso. E aí o que foi que aconteceu? Eu coloquei um estagiário de marketing, comecei a tentar treinar ele com o pouco que eu sabia e algumas dicas da empresa de marketing que a gente tem, né, na parceria. Evoluiu, rapaz. Menino evoluiu, estava já entrosado comigo. Já tinha toda a programação da semana, era vídeo segunda, terça e sexta, segunda, quarta e sexta, post, já me entregava o briefing pronto, a gente quando vai criando habilidade, já tem um negócio pronto no instante e vai. E quando dá erro, corta e tal, a gente se ajeita. Um ano assim, eu investindo no menino, quando eu fui efetivar, o menino saiu para um emprego melhor. Então, assim, eu passei, acho que foi uns 6 meses arrasado psicologicamente. Eu mesmo, porque eu estava me entregando tanto nesse projeto, que eu fiquei, acho que foi, ele pediu para sair em outubro, pronto. De novembro, passei uns 6 a 7 meses travado.
de um jeito tão para baixo, bloqueou de um jeito que eu não fazia nada no Instagram. E às vezes como é que eu posso dizer? Na minha cabeça eu digo, não, vou me segurar, porque era um gasto que eu ia ter, era um funcionário. Mudei um pouco a estratégia, investi em um comercial lá também, mas também não deu muito certo. Aí eu digo, não, vou voltar. Aí tinha uma pessoa que estava desempregada, mas tinha um potencial de eu investir nela e espero dar certo. Pronto. Retornou. Então, mas não é o outro, é uma nova pessoa. Sim. E Retornou aí, com o seu marketing. Isso, retornei com o meu, exatamente. Uhum. Então, assim, a vida da gente é muito corrida. E eu já estou num nível lá no escritório que o cliente só quer falar comigo. Assim, uma reunião e tal, ele quer que o dono vá. E aí eu estou delegando o máximo de coisas lá para a empresa. Sim. E os vídeos, se não tiver uma pessoa que pense e foque nessas coisas, não anda. O Nicolas, para fazer vídeo do jeito que está indo, meu amigo, o que eu levo de tempo para editar, não dá certo. Aí foi o que eu coloquei a pessoa lá, bem verdinha, só que tinha um gosto muito bom com Canva. Você vê que ela tinha uma arte diferente para mexer. Aí eu digo, não, vou investir nessa menina. Pronto, aí comecei a dar dicas, comecei a falar o que eu precisava de apresentação comercial, o layout do post no meu Instagram pessoal, né? E as edições dos vídeos. Lá a gente tem um CapCut, né, que a gente edita. Sim. E aí eu pago e comprei um iPhone agora, que antes eu não tinha nada, cada um usava do seu. Aí eu digo, não, vou comprar um iPhone lá para a empresa, para editar as coisas tudo nele, deixar os Instagram tudo lá, e vai facilitar a minha vida com a câmera boa e tal. Não vou precisar estar lá para fazer esses cortes, essas coisas. E já está no celular da empresa. Pronto, esses últimos meses aí eu fiz esse investimento lá para a empresa e foi a maravilha. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pronto, entrosou, meu amigo, é filé demais. Invista em marketing. É verdade. Será Então, que essa assim, vai ser a dica final? Que a gente já está indo para o final, viu? É que eu falo demais. Eu sou policial. Vai, Henrique. Segue aí. Sobre imposto de renda, a gente pegou alguns casos, né, de pré-preenchida que realmente estava com essas divergências. Certo. Então, assim, quais outras ferramentas de tecnologia podem auxiliar nessa declaração? Olha, eu tinha uma lá que eu usava, que se chamava Conferir, o nome do sistema. Só que depois que cancelaram os códigos de acesso e botaram só com procuração, para mim foi o fim, entendeu? Então, eu tenho hoje, eu pago, mas não uso. E eu estou muito no tato hoje. Eu não vou conferir todas as declarações para ver se caiu em malha. Realmente eu conferi, ele me ajudava. Ele emitia uns gráficozinhos, ele tinha um robozinho que ele puxava os arquivos das declarações, subia para a plataforma e gerava uns gráficos. Processada, fila de restituição, pendências. E para mim era muito legal. Eu colocava só o código de acesso, ele ia lá, o robozinho puxava. Quando botou esse negócio de procuração, eu já tenho dor de cabeça para mexer no Gov do cliente, dor de cabeça para os clientes que não têm Gov para criar, dor de cabeça porque o código da procuração para assinar, ele nunca recebe. Então, me desgastou muito. Minha equipe, quando falava ao cliente, hoje quem é você? Eu não vou dar, não, meu código de acesso. Dava para mim, para o meu funcionário, não. Digo, não. Aí, assim, foi me desgastando. Então, eu utilizava, de fato, o Conferir para imposto de renda. Pagava o ano todo para usar agora. Sim. Mas agora, realmente, eu não tenho. Eu uso só uma planilha. Eu que controlo as declarações do meu escritório. Normalmente, sou eu que faço as mais complexas e as mais simples eu treino a minha equipe para que eles façam e eu reviso. E aí, nessa planilha, eu coloco hora, data, o número do recibo e deixo tudo amarradinho por lá. Hoje, eu estou fazendo dessa forma. Tem sistemas, eu sei que tem outros, mas... Como conferir, né? Entendeu? Mas aí a receita muda tanto que nos dá tanto trabalho para O sistema tem que estar muito bom, né? Se ele não mudar, eu vou cancelar já. Entendi. E aí, Ana, tem alguma pergunta que queira fazer? Não, estou tranquila. Eu acho que a gente pode ir para o final mesmo, Pronto. pedindo a ele... A última pergunta que eu quero lhe fazer é: define imposto de renda em uma palavra, uma frase. Oportunidade. Oportunidade. Oportunidade para os alunos ganharem sua graninha extra, porque não é preciso contador, os estudantes. Oportunidade para quem já é da área para ganhar empresário o seu 13º ou 14º. Oportunidade para os seus colaboradores, para captar mais clientes, levar para a empresa. Um exemplo, porque você acredita no projeto da empresa que você trabalha. Quem sabe você vai virar um sócio, né, e não virar um concorrente oculto do seu negócio que uma pessoa lhe deu essa oportunidade para trabalhar lá. Eu acho isso muito importante.
né? Eu dou muitas oportunidades para a minha equipe, para que eu possa um dia ter esse desejo de ofertar um convite para ela ser minha sócia. Um sócio, talvez. Mas se não mudar alguns atos, nunca vai aparecer esse sócio. Porque ninguém vai acreditar nos seus projetos. Só vai ser sócio se acreditar no projeto das empresas que dão oportunidade para você trabalhar. Se não, não vai ser aquele o funcionário que vai ser sócio. Então é a oportunidade que se resume à declaração de imposto de renda ainda, né? Que a gente sabe que está fadado a acabar, né? Mas tudo bem. Entendi. E se o pessoal quiser encontrar você nas redes sociais, como é? Seu Nicolas Instagram? Nascimento, Nicolas com CH, estarei por lá e a gente se ajuda. Massa. Joia. Então, pessoal, quero agradecer a Iana, que hoje ela sentou aqui comigo, dividiu a responsabilidade de estar lhe entrevistando. Agradecer ao Nicolas pela disponibilidade e por todo o conhecimento, todo o case de sucesso que foi nos fornecido. Agradecer aos patrocinadores. Agradecer a Lenilza Lima pelas canecas confeccionadas. Agradecer ao FAO e ao NIS por estar liberando esse espaço totalmente gratuito para que a gente consiga tocar esse projeto à frente. E agradecer o CRC Jovem também, e o CRC-AL também. E é isso, agradecer a sua audiência. E esse episódio vai estar disponível no YouTube. Curtam, comentem e compartilhem no Deezer e no Spotify. Joia. É isso. Até mais. Até.